A paz de Jesus, Pastor Marcelo, no Rio de Janeiro. Antes do nosso vídeo, vamos lembrar nossos irmãos da Associação Amai-vos, que foi instituída por algumas pessoas que foram perseguidas, sentiram o quanto isso é difícil e então a associação foi instituída para ajudar irmãos que passam pelos mesmos problemas, seja jurídicos, psicológicos. Então está na descrição desse vídeo o contato do nosso irmão Joaquim ou outra pessoa que você procurar ali. E lembramos também que ela agora está sendo formalizada para que ajude com mais eficiência aos nossos irmãos. Tá bom? E lembramos também que no vídeo passado nós explicamos um pouquinho da associação. Se você quer conhecer um pouquinho mais, está na descrição também desse vídeo o link para que você entenda um pouquinho da Associação Amai-vos. Tá bom? Vamos ler um texto para os nossos irmãos. Está em Neemias capítulo 4, versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faça com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Vamos situar aqui que Neemias ele sai do palácio, ali onde ele era copeiro do rei, pede autorização, o rei lhe dá todo o suporte para voltar para a sua terra e reedificar os muros, as portas de Jerusalém que foram destruídos por Nabucodonosor há alguns anos antes, muitos anos antes. Ele pergunta para o seu irmão como é que está a terra lá, e o seu irmão diz assim, não, a muralha está com fenda, as portas, não está nada bem. Então ele chora ao Senhor, ora ao Senhor e diz assim, eu sou culpado, Senhor, meus pais pecaram, eu pequei. E vamos ver o mesmo tipo de oração lá em Daniel. Então ele ora a Deus e Deus dá graça e o rei ele dá condição para voltar e fazer o trabalho de restauração. Mas claro que encontramos ali Sanbalate, Tobias, Gesem e outros para atrapalhar. Pessoas que na verdade não faziam parte do povo. Eles queriam, na verdade Sanbalate era lá de Samaria, alguns acreditam que era o governador, uma pessoa importante de Samaria. E ele está fazendo o que na região sul, que lembramos que o país foi dividido em duas partes, norte e sul. O norte já estava destruído há muitos anos, mas 100 anos antes de Judá, ela ser levada cativa por Nabucodonosor. E agora Sanbalate ele quer atrapalhar, vê uma obra ali e quer atrapalhar o serviço que Neemias faz. Encontramos ele então reclamando, o que esse povo está pensando? Vão construir, qualquer raposa vai destruir, vai botar abaixo esse muro. E Neemias percebe isso e faz essa oração a Deus. Olha, eles não fazem parte, Senhor, e que eles não sejam inocentes, o texto lembra, que eles não sejam inocentes por tudo que estão atrapalhando ao povo que se dispõe a fazer uma obra. Eram pessoas inicialmente simples, pessoas que até alguns tinham poder aquisitivo, tinham nome nas famílias, mas se colocaram à disposição, eles e suas famílias, para a reconstrução das fendas, fechar as fendas e colocar as portas, que as portas de uma cidade era proteção para a cidade. E esses atrapalhavam, Sanbalate e outros ali atrapalhavam, queriam atrapalhar, mandam carta para o rei dizendo, olha, que eles querem, na verdade, fazer uma conspiração contra o reino. E Neemias ora ao Senhor. Irmãos, vamos nos deparar numa situação parecida. O pastor Marcelo ele fala mal da Maranata. Não, irmãos, lembrando mais uma vez, eu não falo mal da Maranata. Eu continuo na Maranata. Alguns dizem, não saiu. Não saí da Maranata. Não saí porque entrei por orientação de Deus para a Maranata. Nunca busquei cargo, mas entendi desde cedo que Deus queria me usar como pastor.
Até hoje compreendo para essa situação assim, que muitas pessoas são perseguidas, acabam saindo, e como aconteceu com Neemias, quem se coloca para fazer uma obra, qualquer um, ele vai ser perseguido. Os irmãos da associação, né, irmãos que saem, a orientação que a presidência dá e ensina isso sistematicamente é que quem sai da Maranata não faz parte do rol da eternidade, ou seja, ele tem tanto poder que agora ele diz quem vai para o céu e quem não vai para o céu. Coisas que nós não aprendemos, não é de Deus isso. Então, como o pastor Marcelo foi instituído como pastor de Deus, é obrigação minha compreender o que é do Espírito Santo, que não é. Goste de Deuti ou qualquer um, ou não goste. Não sou pastor da Maranata, como o Deuti gosta de dizer. É pastor, não é pastor, agora saiu. Ou seja, ele institui pastor e ele tira pastor. Não é Deus que institui pastor. Não é como em Timóteo que vemos. Instituído por Deus, levantado por Deus, por revelação, confirmado com a imposição de mãos. Não é dessa forma. Então percebemos, há muitos anos, que o que se pregava era uma coisa, mas o que o presbitério fazia era algo diferente. Então começamos a nos posicionar e as perseguições elas não cessam. É o que acontece. Mas a posição daquele que quer fazer uma obra é orar. É orar, tomar atitude e orar. Neemias, ele convoca o povo a tomar atitude, fazer a reparação do que precisava e orar. Os irmãos diáconos, obreiros, irmãos da frente, eles precisam compreender o que é do Espírito Santo, que não vai continuar essa fenda. Essa fenda nas muralhas e as portas colocadas em fogo vai continuar dessa forma. Sabemos o que não é de Deus. Compreendemos o que não é de Deus. Pastores que mesmo na sua igreja pregam aquilo que não é de Deus. Quando nós chegamos a ouvir um pastor dizer assim, irmãos, obrigado pelo serviço que vocês fizeram. Vocês que se dispuseram. A gente, uma coisa que o presbitério sempre falou e não age assim, é buscar os verdadeiros dons. Aquilo que vem de Deus, que não é invenção. Vi muitos sinais inventados por pastores, porque decidiam, queriam alguma coisa, inventavam sinais, se aproveitavam de sinais manipulados, via acontecendo, e eu pensava que isso era pontual. Quando fui mudando de igreja, pastoreando igreja diferente, percebi que quando recebi a igreja, já falo isso em outros vídeos, as igrejas estavam com os mesmos problemas, porque os pastores não aprenderam a ser pastores. Aprenderam com o Deuti. Há muitos anos, o coordenador do Rio, que faleceu, não deixa saudade, sinceramente, porque o que o Deuti fazia na Maranata, ele fazia aqui no Rio de Janeiro. Então, sinceramente, claro, pessoas que conviveram com ele, que cresceram junto com ele, que até alguns que o bajulavam, sente saudade. Eu, particularmente, não sinto saudade nenhuma, que já havia um erro ali. Depois fui percebendo que o erro ele estava na instituição, e principalmente pela coordenação, pelo presbitério, pela presidência da pessoa do Deuti. Então, hoje vemos que os muros, aquilo que precisava proteger as pessoas, porque o muro não era para proteger a cidade, o muro era para proteger as pessoas que habitavam na cidade. As portas eram para deixar sair e entrar e controlar. Não havia mais nenhum controle. Então saía o que se queria e entrava o que se desejava. Quem desejava entrar, entrava. Não havia nenhum controle. Então,
tudo que se fazia ali em favor das muralhas era para proteção de vidas, crianças, mulheres, homens, trabalhadores. Hoje precisa reconstruir. Tem pessoas, sim, pessoas destemidas que querem reconstruir. Porque se nós pensarmos em instituição, nós vamos perceber que nenhuma delas, hoje eu não conheço, com raras exceções, uma igreja ou outra séria sendo administrada corretamente, mas a grande maioria, principalmente na linha neopentecostal, ela tem seus próprios donos e que fazem e falam o que desejam. E quem não concorda, eles destituem. Então, as igrejas, a Assembleia de Deus, vemos ali as lideranças tomando atitudes muito ruins. Em favor do povo, não. Contra o povo, em favor do seu benefício próprio financeiro. Pastores morrendo, seus filhos assumindo presidência. Hereditário, um governo hereditário. E quadrangular e outras igrejas também, com o mesmo problema. Então, a instituição ela é assim, ela é ruim. Então, sair de uma para ir para uma pior, e eu não teria problema nenhum em sair para qualquer uma delas. Mas eu recebi a orientação de Deus para entrar na Maranata e vou sair o dia que Deus orientar. Aí algumas pessoas até gostam de mim, fazem alguns comentários e dizem assim, pastor, por que o senhor não sai daí? Eu explico para as pessoas o seguinte, não fujo de luta. Nunca fugi de luta. Eu aprendi e ensino isso para a igreja. Quando você foge de luta, ela vem atrás de você. Ela encontra em você um ponto fraco, o adversário encontra em você, conhece seus pontos fracos e ele vai te perseguir ali. Naquela forma. A gente aprende em administração e como vamos estudar gestão, a gente aprende que o ponto fraco ele é para ser fortalecido para ele ficar cada vez, aparecer cada vez menos. Mas só que espiritualmente nós não vamos agir assim. Quando Jesus diz, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, quando eu vejo alguma coisa rachada dentro de casa, ruim, eu chamo um engenheiro para ver o que está acontecendo e reparar aquilo. Não podemos fugir de luta. Sim, sair, porque o Senhor disse para mim que o meu tempo naquele local acabou, ok. Somos dirigidos pelo Espírito. E isso é importante. Dirigidos pelo Espírito Santo, agir no Espírito Santo. Mas quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, muitos não agem no Espírito Santo. Porque há tempo para todas as coisas embaixo do sol, embaixo do céu também. Nós não podemos simplesmente agir. O tempo. Temos tentado explicar isso para os irmãos, ou seja, você é advogado? Não, pronto, acordei com vontade de ser advogado. No dia seguinte, sou advogado? Não, eu vou estudar para aquilo e ser aprovado nisso. Alguns anos depois, 5, 6 anos depois, e no caso do direito, até fazer a prova do OAB se eu desejo exercer advocacia. Aí as pessoas têm um sinal, Deus me mostrou que eu tenho que sair. Ok. E o tempo para isso? É hoje? É amanhã? É daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos? Então, até por amor dos irmãos, alguns dizem, pastor, sai. Irmãos, não fugi de luta, não fugi do Sérgio Novo, coordenador do Rio de Janeiro, que perseguiu muitos anos. E hoje, como eu digo, ele come do próprio vômito. Pregava tantas coisas, tanta santidade e hoje come do vômito. Tanta coisa que vomitou, tanta coisa que perseguia tantas pessoas e hoje está em outra instituição pregando as mesmas coisas, porque não prega por alma, não prega porque aprendeu de Deus, prega porque é o que ele quer pregar. Então, pastor, ele é evidência.
Ele não pode simplesmente fugir. E aquilo que eu falei para a ovelha? Eu lembro que subo no púlpito, quando subo no púlpito, eu digo assim: olha, irmãos, não tenha medo do seu pastor. Seu pastor não pode se perseguir, porque o dono é Deus. Porque é isso que eu creio. Eu sempre orei ao Senhor: Senhor, se o Senhor quiser me defender, o Senhor vai me defender. Eu lembro que muitos anos, na época do Sérgio Novo, Deus dizia: não se defenda, não fala nada, fique quieto. E eu, assim, calado, ficava. Aprendi. Eu digo para o meu coordenador hoje o seguinte: pode bater porque tem caixa nos ombros. A ovelha não aguenta. E eu, pastor, aguento. Fui muito perseguido e hoje entendo porque fui perseguido. Perseguido como um diácono, mandado calar a boca sem ter culpa nenhuma, nem pastor. Apesar de ser um bom pastor, um bom homem, mas não tinha sabedoria. Quem falava primeiro era o que ele ouvia. Não buscava ouvir os dois lados. Então aquilo foi muito bom. Fui aprendendo a ser um bom diácono, aprendendo a ser um bom ungido e percebendo o que eu não poderia fazer. Então nós precisamos aprender para não cometer os mesmos erros. E hoje vemos pastores cometendo os mesmos erros. Obrigado, irmãos. Claro, quando isso é pelo Espírito, é tão confortante, mas a boca pode falar qualquer coisa. Quando você aprende liderança, você usa técnicas de liderança. Claro, eu explico para minha família, para minha esposa, aqueles que querem aprender o seguinte: você tem algo físico, é muito bom você estudar, isso é fundamental, é muito bom você aprender, mas o espiritual ele tem que dominar sobre todas as coisas. Quando você passa o físico dominar o espiritual, isso é ruim. Nós já somos espirituais, diz a palavra. O que discerne bem, ele compreende bem as coisas espirituais. O que não discerne não compreende nada. Então, as pessoas querem aplicar, pastores querem aplicar técnicas que aprenderam de liderança na igreja. Mas só que isso não é dirigido pelo Espírito Santo. Então, isso não salta a alma. É fácil de perceber. Aí fica algo simplesmente físico. O pastor é educado, mas ele não ensina. É como você ser educado com seu filho, você não ensina. Vejo assim, filhinho, já falei contigo, e o filho tocando um terror. Vem cá, filho. Não há uma educação. Como a igreja, ela não é dirigida pelo ministério. Você vê o que acontece, a bagunça que é, as pessoas, cada um fazendo o que desejam, fere o pastor e as ovelhas se dispersarão. Não é isso que a palavra fala? Então, o pastor ferido, cada um faz o que quer. Não tendo ministério, não exercendo o seu ministério, as pessoas fazem o que querem. O Senhor nos ensina isso na palavra. E o ministério, ele pode ter de Deus a unção, mas não usa essa unção. Que é usar o que aprendeu ali na faculdade ou no curso que ele participou da empresa dele. Não funciona. Porque ovelhas não se administra dessa forma. Neemias, ele não fez dessa maneira. Neemias, ele deu exemplo, a sua alma estava em exemplo, ele deixou de ser copeiro para vir fazer uma obra e começaram a persegui-lo. E as pessoas estavam ajudando, perceberam que ele era perseguido. Ele era um exemplo. O ministério tem que ser um exemplo. Vimos ontem, no dia 4 que esse vídeo vai passar, né, daqui a um tempo, no dia 4 de abril,
2025, Gedeuti apresentando o pastor Nejar. Conheci o pastor Nejar, estive na igreja com ele há algum tempo. E ele me explicou a situação que ele... Conversamos, eu levava em casa, até vamos abrir um parênteses aqui, as pessoas dizem, pastor, me dá uma carona. Desde que era diácono, obreiro, eu sempre digo, eu não dou carona. É obrigação minha. Deus, quando me deu um carro, Ele me deu uma casa, me deu qualquer coisa, é para fazer a obra no Espírito Santo. Vou receber qualquer pessoa em casa? Claro que não. Vou botar qualquer pessoa dentro do meu carro? Claro que não. Mas que é guiado pelo Espírito Santo, lá no livro de Ezequiel, as águas purificadoras que elas me levavam, que agora eu não conseguia mais tocar o chão, eu não era dirigido por nada nessa vida, elas me levavam e me trouxeram de volta. Então o Espírito Santo ele vai dirigindo o homem e a mulher de Deus. Ele não vai sendo dirigido por emoção, por técnicas. Ele tem a técnica, mas vai sendo dirigido pelo Espírito Santo. Então, aprendi isso. Quantos irmãos, quantos pastores levei em casa por necessidade que tinham? Não só pastores, mas alguns irmãos, pessoas que eu pegava em casa, porque sabia que isso era vontade de Deus na minha vida. E levava longe, quilômetros. Morava do lado da igreja praticamente, a 5 minutos da igreja, e levava a mais de meia hora distante irmãos que não tinham carro na igreja. Famílias que não tinham carro na igreja. Por quê? Eu não fiz benefício nenhum. Era o que Deus queria para aquela pessoa. Eu só estava sendo um vaso usado. Só isso. Se Deus não usasse o Marcelo, usaria qualquer outra pessoa. Na época não era pastor. E como pastor levava também, estando em outras igrejas, eu percebia que as pessoas pegavam ônibus, eu dizia, não, irmã, te deixo lá. E as pessoas inicialmente ficavam sem graça, e depois a insistência de todo dia fazer isso, fazia que as pessoas se sentiam mais à vontade e percebiam. É como fazer fisioterapia nas mãos. Quando a mão não funciona direito, você faz fisioterapia, daqui a pouco ela abre e fecha. Então as pessoas não estavam acostumadas com o Espírito Santo levar as pessoas em casa, porque não era o carro do pastor Marcelo, era o Espírito Santo usando o pastor Marcelo para levar em casa. Se sentiam à vontade agora. E isso refletia. Comecei a perceber que outros irmãos ficavam sem graça e começavam a levar outras pessoas. Então, nós praticamos isso. Neemias praticou. E a vontade dele de dar uma restauração, fazer com que o povo praticasse também. Então, nós precisamos perceber que precisamos fazer uma obra. Aonde que eu estou? Estou na Assembleia? Estou na Batista? Não importa. A obra é de Deus. Eu estou na Universal? Aceita. Irmãos, prega Jesus. Eu não debato isso. É um problema deles. Se foi para ali que a pessoa... Eu ensino a pessoa a entender aonde que ela foi chamada. Ela é importante que ela fique, que é mais fácil para o Espírito Santo falar com ela, quando ela está em um lugar onde o Espírito Santo quer que ela está. É isso que é o principal. Mas a pessoa vai para... Não, se o Espírito Santo quer o melhor para ela, não vai botar ela em qualquer lugar. Mas por um período vai deixar ela em um local que ele deseja. Então, isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Então, voltando ao assunto do pastor Nejar, conversávamos muito, levava em casa, né, e às vezes parávamos, porque era um pastor, boa pessoa, mas não tinha muita sabedoria, entregava sinais de qualquer maneira. E fomos conhecendo. Aí me contou, como é que o senhor foi, pastor? Não, o Gedeuti mandou eu ir lá e ele orou por mim. Aí eu falei, como foi, pastor? Não, o Gedeuti mandou e a Vitória, ele foi, orou por mim e disse que agora era pastor. As coisas não se completam, isso não é de Deus. Mas ele é pastor de Deus? Eu não toco. Se ele é pastor de Deus. Como foi o processo disso? É o problema do Gedeuti com os céus. Porque se ele é pastor de Deus, existe um processo para ser isso feito.
E o processo foi errado, porque era um homem importante, tinha se convertido. Então, Joti quer botar em evidência ali uma pessoa, agora o Nejé, pastor da Maranata. Você vai buscar, você vê isso. Perguntar pelo Carlos Nejá, você vai ver ali. Isso, filósofo, poeta, da cadeira ali, número 4 da Academia Brasileira de Letras, desde 1900 e tanto. Você tem, e é pastor há alguns anos da Igreja Maranata. Pronto, era o que Jesus te queria. É isso que você quer? Já recebeste a sua glória. Mas não acredito que Jesus te chame mais pastor Nejá para estar ali do lado dele, não. Tirou a glória dele, ele gosta de pompa, gosta de glória, gosta de aparecer, então ele não aparece mais. É triste. Mas o homem até foi usado ali por Deus, as colocações dele, diferente, quando a gente percebe, diferente dos outros. Os outros são técnicos. Ele não, falava com alma. Às vezes até com pouca sabedoria, mas falava com alma. Por que não está preso a um ministério do Judeuti que retira, coloca? E ele disse assim, mas Judeuti, eu quero... qual igreja que eu vou assumir? Judeuti disse assim para você é pastor itinerante. Vai ficar um período num lugar, um período em outro. Pronto, Judeuti decide. Ele acha que decide. Até o momento que o povo se cansa de apanhar e começa a orar a Deus, que Neemias faz. Senhor, lembra-te do mal que esse Sambalate tem feito. Lembra-te do mal que ele não tem nada de participação aqui de Judá. Jesus não tem nada de participação do reino eterno. Isso está para atrapalhar. Claro, é um homem de autoridade, as pessoas temem. E Jesus tinha um homem de autoridade, de posse, de poder, 2 bilhões que ele diz que tem, né? A Maranata que está no nome dele tem, então dinheiro para ele fazer o que ele quiser, da forma que ele quiser. Institui pastores, tira pastores. Ele não fala toda hora, não é o que ouvimos. Não, tira fulano de lá. Mas e a oração do presbitério que se reúne, entende o que é de Deus e coloca? Não, ele manda. Não tem participação em nada. Não tem. Sambalate. Veio para atrapalhar. É uma autoridade? É. Mas não é uma autoridade no reino de Deus. Só atrapalha. Neemias diz assim, Senhor, lembra-se desses homens que atrapalham a sua obra. Meu irmão, você precisa saber se você vai tapar as fendas. Pastor, você precisa saber se vai fazer a vontade de Sambalate, que não tem nada a ver conosco, ou se você vai restaurar o muro que está em ruína, as portas que foram colocadas fogo. Você precisa saber disso, você precisa ensinar seu diácono a fazer isso, você precisa ensinar a professora a fazer isso, ou você vai continuar seguindo Sambalate. Ali foi chamado Nejá. Em sua simplicidade, até pela idade também, um homem muito inteligente, ele falou das coisas do Espírito Santo. E percebemos que de Jesus não tem nada do Espírito Santo. De Amadeu, de outros ali, muito técnicos. Ocultei de sábios e entendidos para revelar os pequenos. Não que o homem não tenha que ser conhecedor. Você vai ver um livro que li e recomendo, até para historiador o livro, A História dos Judeus, um livro antigo, não é a história dos hebreus não, são diferentes, também li, mas a história dos judeus, que vem relatando a história do povo judeu com muitos dados, e você vê homens ali muito inteligentes, ajudando o mundo, na verdade, no momento que ele vivia. Então, ser inteligente, ser estudioso, ser conhecedor, isso é importante. Mas você não pode
de forma nenhuma deixar de ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado para todo o que quer e que crê. Se você deixar o Espírito Santo ser derramado, você vai deixar de ser guiado por pastor que não sabe ser guiado pelo Espírito Santo. Como é que vou ensinar aquilo que eu não sei? Aprendi do Senhor, agora eu ensino. Paulo fala. Agora o pastor não aprende a ser espiritual, quer ensinar coisas espirituais. Técnica ele sabe bem. Muitos pastores sabem muita técnica. Por isso que as igrejas esvaziam. Os pastores sabem técnicas, teorias. Até conhece muita Bíblia. Mas e alma? O pastor é obrigado a conhecer a alma. Primeiro a sua, depois a sua família, ajudar e depois da igreja. Meu irmão, você está para restaurar ou para seguir Sambalate, que está ali no meio, não tem participação nenhuma, tem nada a ver com o povo de Deus, só é uma autoridade. Você vai ter medo de Sambalate, porque a autoridade, quando vem lá do norte, chega, a autoridade aí chegou, é uma autoridade nesse mundo. Na eternidade ele vai dar conta com Deus. Ah, vai para o céu, não vai para o céu. Eu digo, salvação não pertence ao pastor Marcelo. Vai entrar no céu quem Deus quer. Salvação. Agora, que ele vai dar conta ao Senhor do mal que está fazendo, a Maranata, ele vai dar conta. E os outros também. E outra coisa, como no Rio de Janeiro, nem lembro mais do coordenador, não deixou nenhuma saudade, vai ser Juriti também, no momento da sua partida. Não vai deixar saudade nenhuma. Faz muito mal para o povo. Faz muito mal para a Maranata. Você não precisa segui-lo. Faz a obra de um verdadeiro evangelista. A palavra fala disso. Então pegue. Quando você vai ler o livro de Neemias, vai vendo em frente à casa, em frente à sua terra, enfim. Reparou? Cabe a você? Repara. Repara a porta, repara o muro. Cabe a você, em frente a você. Você vai proteger a ti mesmo, diz a palavra. A sua família. Repara. Não deixe esse mal ficar, não. Amém, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus.